Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E hoje, se tudo ocorrer bem, esse episódio está saindo no dia 13 de dezembro, que é o dia da audiodescrição, né? É o dia também da pessoa com deficiência visual, mas é o dia do audiodescritor. E aí está de volta aqui no podcast a Luciane Molina, que é consultora de audiodescrição, para ela contar um pouco, né, sobre o trabalho dela e falar da importância da audiodescrição. Então, Lu, seja bem-vinda de volta e muito obrigado aí por aceitar voltar aqui para o meu humilde podcast. Olá, William! Olá para todo mundo que está nos ouvindo agora. Eu estou super feliz de ter recebido novamente o convite para voltar aqui no podcast. Foi muito legal a primeira vez que eu estive aqui, que eu falei um pouquinho sobre Braille, que eu falei um pouco sobre o meu percurso profissional, formativo, e agora falar de uma das minhas paixões, que é a audiodescrição. Muito obrigada aí pelo convite, viu? Eu que agradeço. E vou fazer uma coisa aqui que eu não tenho o costume de fazer aqui no podcast, mas por ser o dia do audiodescritor, né, vou fazer isso hoje, que é tentar aqui fazer uma audiodescrição minha. Então, vocês não estão com imagem, mas vocês podem imaginar que tenho pele clara, tenho o cabelo raspado, crescendo, tá bem curtinho, né, mas quase raspado, a barba um pouco grande, estou usando uma camiseta preta e sou solteiro. Tenho quase certeza que essa informação não vai na audiodescrição, mas fica aí para quem interessar. E acho que é isso. Olha só, que ótimo exercício de empoderamento da audiodescrição. Eu vou fazer a minha também. E aí é para todo mundo imaginar mesmo. A gente hoje vai estar no mesmo patamar aí de imaginação, né? De criar imagens mentais daquilo que a gente ouve da audiodescrição. Então, eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos castanhos, lisos, compridos, hoje eles estão presos, eu uso óculos escuros, estou com uma correntinha dourada que tem uma plaquinha escrito o meu nome em braille, e eu uso uma blusa vermelha, em tons de vermelho. Atrás de mim tem uma parede bege clara. Então imaginem aí como somos, para a gente começar a falar um pouquinho de audiodescrição. Sim, bem legal. E começando assim com as definições, porque com certeza pode ter gente aí que não sabe, né, por não fazer parte dessa realidade. O que seria a audiodescrição? A audiodescrição, ela é uma técnica, ela é um gênero textual, ela é uma tradução em que a imagem ela é transformada em palavras, para que a pessoa que não tem acesso visual a essa imagem possa criar no repertório mental uma representação através daquilo que ela escuta das palavras ou que ela lê de um roteiro de audiodescrição. Então, basicamente, como determina, né, como a Lívia Mota sempre diz, né, que é uma das precursoras da audiodescrição, a audiodescrição é a arte de transformar imagens em palavras. E por que a gente fala em arte, né? Porque ela tem um propósito também cultural, ela tem um propósito educacional, ela tem uma nuance artística, mas acima de tudo, ela é uma forma de tradução. Então eu estou traduzindo de uma linguagem para outra. Eu vou traduzir de uma linguagem visual, daquilo que se pode ver, para uma linguagem verbal, e o verbal não é necessariamente falado, tá? Não é o verbal da verbalização. O verbal, nesse caso, representa a palavra, é transformar a imagem em palavra. E essa palavra, ela pode ser narrada, que é o caso da audiodescrição no cinema,
na TV, no teatro, que tem uma pessoa que faz a narração desses eventos visuais, das ações, das expressões, dos figurinos. E também a gente tem a audiodescrição que é colocada dentro de um contexto digital, numa página web, que vai ser recebido pelo leitor de telas, né, que a pessoa vai ouvir essa audiodescrição pelo leitor de telas. A gente também tem a audiodescrição que ela vai ser produzida no formato braille, num material didático, ou num panfleto, ou num catálogo. Então, independente do formato, seja narrado, seja digital, seja um texto para ser lido no leitor de telas, ou seja em braille, ou até mesmo em Libras tátil, né? Eu tive um aluno num curso de audiodescrição, que ele trabalha com pessoas surdo-cegas. E ele faz audiodescrição através da Libras tátil. Então, independente do formato, a técnica de transformar uma imagem em palavras, como diz Lívia Mota, é a audiodescrição. Interessante, né? Porque às vezes, por ter áudio no nome, a gente tende a pensar que seja só uma descrição mesmo em áudio, em algo sonoro. Eu cheguei a pensar isso também por um bom tempo. Até achei estranho quando eu ouvi pessoas chamando a descrição de imagens na internet de audiodescrição também. Mas não é só porque é áudio, que é simplesmente algo falado, que é sonoro, né? Como você falou, tem em braille, tem outros formatos. Tem outros formatos. É o nome do serviço, né? É um serviço de acessibilidade e esse serviço, ele se denomina audiodescrição. Tanto é que hoje nós temos, nós, né, audiodescritores, nós temos um consenso de que, independente do formato, é audiodescrição. Mas a gente ainda tem um grupo de pessoas que fazem a diferenciação entre o que é audiodescrição e o que é descrição de imagem, né? Então, a gente tem essas diferenças conceituais e de estudos semânticos, mas, de certa forma, o propósito é o mesmo, né? Sim. E como que a audiodescrição entrou na sua vida? A audiodescrição entrou na minha vida, assim, num momento bem inusitado, sabe? Eu diria assim, porque em 2005, olha só, vamos voltar lá atrás. Em 2005, ia ser veiculado o primeiro comercial com audiodescrição no intervalo da novela América. A novela América, para quem não assistiu ou para quem é muito novinho ainda, foi uma novela em que o protagonista era uma pessoa com deficiência visual. Então teve uma campanha muito forte com relação à inclusão, ao capacitismo, a pessoa com deficiência. Então foi um dos primeiros momentos em que a visibilidade da pessoa com deficiência esteve à frente no horário nobre de uma grande TV, né, de um grande canal de televisão. E aí, um desses intervalos ia ser exibido um comercial com audiodescrição, na época era um comercial da Natura, né, e aí foi que a maioria das pessoas que ainda não tinham tido contato com a audiodescrição tiveram contato nesse momento. E passou aberto, né, a audiodescrição no canal aberto e a audiodescrição aberta. Então isso foi assim um marco e foi um evento, todo mundo parou, né, todas as pessoas com deficiência visual que estavam ali participando desse movimento de protagonismo, todo esse acompanhamento da novela, parou ali no comercial, no intervalo da novela para assistir. Então foi assim que eu conheci de fato a audiodescrição. Sabia da existência dela, né? Ela chegou no Brasil no finalzinho da década de 90, na Biblioteca Braille de Campinas, através da Bel Machado, que contava os filmes para as pessoas com deficiência visual. Chegou também através da Lívia Mota, que fazia um trabalho no Laramara com pessoas com deficiência visual. Então foram as precursoras aí da audiodescrição, mas eu nunca tinha tido contato, né, com a audiodescrição. Então o meu primeiro contato foi esse. E assim, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, que
coisa inovadora, que inovador, né? Que incrível a gente poder contemplar e enxergar pelos olhos de alguém. Porque durante toda a minha infância, como pessoa com baixa visão, e hoje eu sou uma pessoa com cegueira, mas na minha infância eu tinha baixa visão, e mesmo como uma pessoa com baixa visão, eu sempre enxerguei o mundo pelos olhos de alguém. Né? Então eu sempre tive meus pais, meus amigos, que sempre me contavam tudo aquilo que estava ao meu redor. Então, aquilo para mim, a audiodescrição que era produzida informalmente por essas pessoas que sempre estiveram do meu lado, ela se tornou real ali naquele momento, em 2005, né? Eu comecei a entender que aquilo era algo que podia se ampliar muito além das pessoas que estavam ao meu redor, né? Que poderia ser uma oportunidade de eu também ter acesso a outros repertórios, não só aqueles que estavam perto de mim. E aí eu comecei a estudar. Na época eu já era professora, eu já tinha, já trabalhava com pessoas com deficiência visual e comecei a estudar sobre audiodescrição. Comecei a pesquisar mais obras, a pesquisar autores que falavam sobre isso, a entrar em contato com profissionais que já faziam isso, embora escassos aqui no Brasil, né? E aí eu comecei a me encantar por essa área e me tornei consultora em audiodescrição ainda em 2010. Então, assim, entre 2005 e 2010 foi um momento de estudo, de eu mergulhar mesmo, de eu estar imersa a essa disciplina, eu encontrar pessoas, fazer contatos, e aí em 2010 eu comecei a trabalhar como profissional da audiodescrição, que ainda naquela época nem era a figura do consultor, a gente trabalhava meio que como coautor de roteiro, né? Então a gente trabalhava ali junto com o roteirista, fazendo a coautoria do roteiro. E mais tarde, por volta de 2012, por aí surgiu de fato a figura do consultor em audiodescrição e o que eu faço até hoje. Eu lembro da novela América, né? Tinha 15 anos na época, mas eu lembro, né? Aí abordaram muito esse assunto da deficiência visual. Claro que a novela teria tido um protagonismo muito maior se, em vez de colocar o Marcos Frota e Bruna Marquezine para interpretarem cegos, tivesse colocado atores cegos mesmo. Mas já foi um grande passo. Foi um grande passo. Acho que para a época, né, e a partir ali da novela América, foram consolidadas outras formas de se pensar a deficiência visual, né. É claro que nem tudo foi acertado ali na novela, né. A gente teve alguns pontos que de fato não foram positivos. Mas no geral, eu acho que para a época foi um protagonismo muito bom. Poderia ser diferente? Sim, poderia. Mas a gente deu um passo grande, gigante, né? De ter personagens com deficiência visual, embora não sejam atores cegos, mas que levaram a visibilidade e elevaram um pouquinho essa visão aí que as pessoas têm das pessoas com deficiência, né? E começou a falar um pouquinho do capacitismo a partir dali, né? Então, eu acho que foi um momento de reflexão também, né, do que deu certo e do que a gente pode trazer como melhorias para os próximos. E aí a gente começou a pensar num tema que nunca tinha, né, sido levado para a grande mídia. Eu até lembro que dentro da novela existia um programa fictício que os personagens ficavam assistindo, que era apresentado pelo filho do Roberto Carlos, que aí ele sempre levava convidados que aí sim eram deficientes mesmo, né? Aí já foi a Lara e a Mara chegaram a participar. Eu participei. Eu fui pra novela. Eu não participei. Olha só, trouxe uma atriz global pro meu podcast. Eu não participei exatamente de uma entrevista, mas eu fui chamada para participar
do último capítulo da novela, em que se comemorava, fazia uma festa do programa do Dudu mesmo, né? O Dudu apresentava o programa dentro da novela e aconteceu uma festa, eu não lembro direito, mas foi algum lançamento, alguma coisa dentro da novela relacionada ao programa dele, né? Que ele fazia dentro da novela. E aí eu fui convidada, assim, eu cheguei da faculdade, eu estava na última disciplina da faculdade, assim, eu cheguei e a gente participava do grupo que fazia consultoria de inclusão, de acessibilidade de pessoas com deficiência. Então a gente tinha um grupo de estudo e eu participava desse grupo de estudo da deficiência visual dentro da novela. E aí eu cheguei da faculdade, tinha uma mensagem, na época era Skype, né, era uma sexta-feira, e aí a coordenadora do grupo falou assim, ó, eu quero que você esteja aqui na segunda de manhã. E aí eu fui pro Rio para gravar essa cena, a gente ficou a tarde toda gravando a cena, a gente ficou quase 5 horas gravando a cena no Projac, e a cena foi pro ar 3 segundos. Mas eu falo que eu participei da novela América, eu estive lá. É história. Ah, não, eu também vou falar, opa, trouxe uma atriz global pro meu podcast, o nível aqui. Foram 3 segundos de fama, mas tá tudo bem. Já é mais do que eu apareci na televisão na minha vida toda. Então... Eu acho que valeu a experiência, assim, conhecer pessoas, conhecer a produção da novela, né, conhecer a Glória Pérez, que, né, levou com tanto carinho esse tema. Então acho que mais do que estar na TV, né, foi esse momento de confraternização, né, da gente fechar um ciclo e falar, ó, deu bom, deu tudo certo e sucesso daqui pra frente. Sim. Eu lembro até que nesse programa foi lá uma menininha que tem síndrome de Down, foi ela e o pai dela. E aí, algumas novelas depois, quando abordaram a síndrome de Down, chamaram ela para interpretar, né? Que ela foi, acho que, adotada lá pela Regina Duarte. Ah, que belezinha. E voltando no assunto da audiodescrição, né? Hoje em dia, acho que a audiodescrição, acho que a mais conhecida é para filmes e séries, né? Foi inclusive até onde eu conheci. Acho que a primeira coisa com a audiodescrição que eu vi foi do seriado Chaves. Mas hoje em dia existe também audiodescrição para outras áreas, né? Já tem eventos audiodescritos, coisas assim que podem incluir a gente para participar, né? A gente fala que tudo que existe uma imagem é possível fazer audiodescrição. Então, é possível fazer audiodescrição para tudo, né? Inicialmente, a audiodescrição ela veio para cumprir uma lacuna que se tinha no produto audiovisual dinâmico, né? No caso, vídeo, cinema, séries, né? O comercial, no caso aí da Natura, TV, teatro, enfim. Então, ela se popularizou dentro do evento audiovisual dinâmico, né? Mas com o passar do tempo, outros eventos foram sendo incorporados na prática da audiodescrição, como, por exemplo, eventos sociais, né? Que é casamento, parto, né? A gente vê que hoje já tem audiodescrição para parto, audiodescrição para casamento, para festas, para cerimônias em geral, para eventos corporativos. A gente tem audiodescrição também para produtos estáticos. Que seriam produtos estáticos? Seriam fotografias, esculturas, gravuras. Então, hoje a gente tem praticamente audiodescrição para tudo. A gente tem passeios, visitas guiadas. Recentemente eu apresentei um trabalho no Festival Ver Ouvindo, que é um festival que acontece no Recife, sobre os trabalhos que eu fiz, até com a Mari e com o Fabrício, do Pra Todos Verem, sobre visitas virtuais guiadas. Então, as visitas virtuais guiadas são aqueles eventos em que, além da audiodescrição do que tem na exposição, a gente precisa planejar
a audiodescrição do espaço, né? Como eu chego até esse lugar, né? Eu tenho que andar num corredor, virar à direita, virar à esquerda, a porta, ela fica do lado esquerdo de quem entra. Quando eu entro, se eu olhar para minha direita, eu vou observar tais objetos. Se eu for para o lado esquerdo, eu encontro uma fileira de cadeiras. Então, assim, a visita virtual guiada é aquela visita que a gente mapeia o ambiente e a gente mostra, através da audiodescrição, os eventos visuais daquele ambiente, de uma exposição, por exemplo. Nós fizemos em 2019, que depois está no canal, a gente pode passar o link também para o pessoal, a visita da cripta da Catedral da Sé. Então, como que se chega até a cripta, né? Eu desço quantos lances de escada, eu dou quantos passos para eu chegar, se eu virar para a esquerda, o que eu encontro, se eu tiver à direita, o que eu encontro. Então, nós apresentamos, né, como que é essa concepção de uma visita virtual guiada. Então, esse também é um evento que foi inserido nessa proposta da audiodescrição. Então, a gente consegue fazer tudo com audiodescrição, né? A audiodescrição, ela vem para descortinar realmente a imagem, para quem não tem acesso a ela. E por que a gente fala que é para quem não tem acesso a ela? Porque a audiodescrição, ela, a princípio, ela foi pensada para atender necessidade de pessoas com deficiência visual, né? Pessoas com baixa visão, pessoas com cegueira. Mas ao longo do tempo, como ela foi sendo incorporada em diversos produtos, ela também começou a atingir outras pessoas. Por exemplo, pessoas que têm dislexia, pessoas que têm alguma deficiência intelectual, pessoas em processo de alfabetização ou no aprendizado de outro idioma. Então, ela acabou contemplando outras pessoas, alargando a fronteira dela. Então, a gente fala que é para quem não tem acesso total à imagem. Não necessariamente a pessoa que tenha deficiência visual. Legal. Porque, hoje as tecnologias assistivas estão muito boas, ajudam a gente, só que a gente também não quer ficar só nesse mundinho virtual, né? A gente quer ter o nosso direito a entretenimento, a cultura garantido, né? Então, poder sair e assistir uma ópera, uma peça de teatro com acessibilidade acaba sendo muito importante, né? É muito musical, ópera, né? Você falou aí da ópera. A gente tá com um musical em cartaz agora. Então, os musicais, eles são muito dinâmicos. E por mais que a gente assista sem audiodescrição, a gente não consegue contemplar tudo que tá lá no palco, né? Porque é muito visual, o musical é muito visual. E isso que você falou da tecnologia é muito legal, porque assim, a tecnologia, ela vem para trazer facilidades pra gente, né? A gente não pode negar a evolução da tecnologia, senão a gente fica para trás. A gente precisa acompanhar a evolução tecnológica. E hoje, com todos esses aplicativos que descrevem imagens, que descrevem vídeos, o nosso cotidiano, ele se tornou muito mais facilitado, né? Hoje a gente pode acessar uma imagem ali instantaneamente através dos aplicativos. Mas é muito legal a gente destacar, e eu sou favorável ao uso desses aplicativos, eu uso esses aplicativos, mas é legal a gente destacar que o que esses aplicativos fazem não é audiodescrição. Por quê? Porque eles não cumprem algumas diretrizes e princípios tradutórios que a audiodescrição exige. Então, para que seja uma audiodescrição, é preciso cumprir algumas diretrizes e seguir algumas boas práticas, né, de não julgar, de não trazer inferências, de compor a imagem, por exemplo, de cima para baixo, da esquerda para a direita, do mais geral para o mais específico. É claro que por serem diretrizes, a gente precisa ter um contexto para a gente trazer uma informação. Por exemplo, a imagem da Torre Eiffel, né? Eu fui fazer uma consultoria da imagem da Torre Eiffel.
nós temos uma das diretrizes da audiodescrição é descreva de cima para baixo. Só que na Torre Eiffel, a gente não consegue seguir essa diretriz, porque a imagem não vai formar da maneira como ela tem que ser formada. Porque a Torre Eiffel, ela é uma construção que ela foi feita de baixo para cima. E o nosso olhar, mesmo estando diante da Torre Eiffel, é de baixo para cima, a não ser que a gente esteja sobrevoando a torre com drone, né? Ou que a gente esteja no mesmo patamar dela. Então, essa diretriz, quem vai analisar se a gente vai cumprir ou não uma diretriz, dependendo do contexto da imagem, é o audiodescritor. Então, a audiodescrição, ela tem, na sua prática, a humanização da ação de descrever, né? O que no aplicativo não tem. O aplicativo ele vai seguir um prompt determinado, mas ele não vai trazer essa humanização. Então, hoje, o uso da inteligência artificial para compor um roteiro de audiodescrição é muito bem-vindo. Nós temos algumas metodologias de uso das inteligências artificiais, tanto nós que somos consultores, os roteiristas, mas é apenas um rascunho. Ele precisa passar pela humanização, pelo olhar do tradutor, né? Do tradutor, no caso, que é o audiodescritor. Mas é muito legal, assim, você ter abordado isso, porque eu tenho ouvido muito falar assim, a inteligência artificial vai matar a profissão de audiodescritor. Não vai. Eu entendo que a inteligência artificial, ela vai remodelar a profissão de audiodescritor, né? Ela vai transformar o espaço que o audiodescritor ocupa na produção dos roteiros, na produção da audiodescrição. Mas ela nunca vai substituir, porque ela não tem o principal, que é a humanização da ação. Sim. Eu também, como programador, também estão falando que a inteligência artificial vai substituir a gente, vai substituir os programadores. Eu acho que às vezes é um pouco preocupante, porque talvez isso mostra que, ainda que a inteligência artificial não vai substituir ninguém, mas mostra que há esse desejo, parece que querem que ela realmente faça isso. E mostra um pouco da fragilidade humana, né? Porque as pessoas, quando se deparam com algo novo, parecem que querem explorar aquilo como se fosse a melhor alternativa do mundo, né? E a gente sabe que até no mundo da programação, a gente precisa de mentes pensantes, porque a inteligência artificial, para se tornar autônoma, ela ainda tem muito arroz e feijão para comer. Sim. Ainda vai precisar de um ser humano para vai precisar de um ser humano para programar. Então, assim, a modificação do espaço em que a gente ocupa nas profissões vai acabar, né? É igual quando chegou a eletricidade, né? O acendedor de lampião, ele precisou se transformar porque não tinha mais lampião nas ruas, né? Era um botão que apertava para acender a iluminação pública. Mas ele precisou se transformar para ele se participar e se colocar ali no mercado de trabalho, né? E não se tornar obsoleto. Então, eu acho que é isso que vai acontecer. A iluminação, ela continua existindo. O acendedor de lampião, ele precisou se transformar para ele apertar o botãozinho para acender a luz. Mas ele precisou se especializar, ele precisou olhar para a profissão dele de uma outra forma, e eu acho que é isso que vai acontecer com todas as profissões, né? Essa remodelagem do que a gente faz hoje. E com a audiodescrição não vai ser diferente. A gente tem algumas pessoas que ainda resistem no uso da inteligência artificial, mas eu ainda pontuo que o audiodescritor, para ele usar a inteligência artificial para qualificar o trabalho dele, ele ainda precisa ser um profissional muito mais crítico, muito mais criativo, muito mais sólido naquilo que ele construiu ali nos estudos, para ele poder ter o discernimento do que ele pode e do que ele não pode usar ali da inteligência artificial. Porque senão ele fica enviesado, né? Se for um audiodescritor, por exemplo, que está começando, que ainda não tem a prática consolidada, ele vai
lê uma descrição, né, corrigindo aqui, uma descrição feita pela IA, ele vai falar que tá tudo bem, porque ele não vai ter a capacidade crítica e criativa de imaginar uma construção nova e de conseguir discernir o que é ali elemento de audiodescrição e o que é elemento da inteligência artificial para ele poder filtrar. Então, precisa de profissionais muito mais capacitados, críticos e criativos para manipular a inteligência artificial. Sim, que a informação ela precisa ser validada, né? A informação gerada pela IA não é tanto na programação, não é uma coisa, eu me gera um código, eu pego o código lá, boto para produção, não, precisa ser validado por alguém para ver se aquilo tá certo. E a gente tem alucinações, assim, eu comento, acho que esse exemplo eu já comentei em outras entrevistas que eu dei, mas assim, eu tirei uma foto de um doce de figo em calda, ele me disse que eram cabeças de alho em conserva. Então, assim, ainda tem alucinações, né? E a gente sabe que com comida ele alucina muito, com direcionamento esquerda e direita ele ainda alucina. Ele é muito bom para certas coisas, mas ainda está em evolução. E somos nós, audiodescritores, seres humanos, que temos essa chave nas mãos, né? De poder revisar, de poder transformar aquilo num produto de audiodescrição de fato. Sim. Bom, o meu irmão tirou uma vez uma foto do filtro aqui de casa com o Be My Eyes, e o Be My Eyes falou que era uma cafeteira. E eu sei que é um filtro, mas se é uma pessoa que chegou lá no local, não conhece, tirou a foto, vai tomar como verdade tomar aqui. Café. Opa, deixa eu fazer um café ali. Esse café tá aguado? Então, tem muita alucinação, tem bastante ainda. Então, é isso. Nossa, foi revolucionador isso. Foi incrível o Be My Eyes, o Pixibot, tem o Sing.ai, tem muitos aplicativos, né? Até mesmo a Zapier no WhatsApp, e esses outros, o próprio GPT. Então foi revolucionador assim na vida da gente. Mas é esse recadinho aí que a gente deixa, essa mensagem que a gente deixa. Eles não fazem audiodescrição, eles trazem uma composição semântica a partir daquilo que eles têm, né, daquele treino que eles têm, para construir algo que eles estão vendo, mas que a gente sabe que pode ter alucinação e que não usam diretrizes da audiodescrição corretamente. Sim. E entrando aí na questão do roteiro, que você já deu umas pinceladas, como que é feito esse roteiro da audiodescrição? Como se decide as informações relevantes, né? Que igual eu já conversei aqui com o Walter Júnior lá do Projeto João 9, que ele falou que foi prestar consultoria de audiodescrição lá e tava lá na audiodescrição que o cachorro atravessou a rua lentamente, né? Ele falou, que legal, como vocês fizeram pro cachorro obedecer vocês e atravessar a rua? Ele falou, não a gente fez nada, o cachorro que passou lá na hora que a câmera tava filmando, e aí descreveram, mas era uma informação que não era relevante para aquilo, o cachorro só passou na hora. Então, como que se decide as informações relevantes e qual que é o papel assim do consultor nessa hora também? Eu tava morrendo de vontade de responder essa pergunta. Então, a produção de audiodescrição, ela passa por várias mãos e por vários olhares, né? Então, toda a audiodescrição, seja ela escrita, falada, ou por libras tátil, ou em braille, o primeiro processo é passar pela roteirização. Então, a gente cria um roteiro de audiodescrição, e esse roteiro, ele é composto pelo audiodescritor roteirista, que é aquela pessoa que enxerga e que está diante da imagem e que vai olhar para a imagem para trazer as referências visuais daquela imagem no papel. Tá? Nesse momento, o roteirista, ele escolhe o tom, as relevâncias, o vocabulário que ele vai usar,
né? Então, ele faz essa escolha de acordo com os contextos. Eu vou fazer uma literatura infantil, eu preciso usar um vocabulário mais adequado para o público infantil. Se eu vou fazer uma audiodescrição de uma peça, de uma palhaçaria, eu tenho que ter algo ali na audiodescrição que faça o espectador entender a graça ali daquele momento, né, do que da ação da palhaçaria. Se eu vou fazer uma audiodescrição mais formal, né, mais apaixonada, um romance, eu tenho que ter um tom mais adequado para aquela obra. E quando a gente fala em tom, a gente não está falando de voz ainda. A gente está falando de um tom de escrita, daquilo que se encaixa com a obra. Porque a audiodescrição, ela já é considerada uma interferência externa à obra, né? Se a gente trouxer um vocabulário muito diferente, ela não vai harmonizar com a obra. Então, a gente precisa procurar essa harmonização. Usar as palavras certas, usar a composição certa, olhar para a relevância. Isso, o roteirista vai colocar no papel, mas ele, enquanto pessoa que enxerga, ele vai também estar muito enviesado pela visão. Tá? Então, muitas vezes ele não consegue colocar no papel tudo que tem que colocar, ou às vezes ele coloca a mais do que ele tem que colocar, tá? E isso não quer dizer que o roteirista ele não tenha competência e capacidade técnica. Pode ser o melhor roteirista do mundo, mas ele vai estar enviesado pelo ato de enxergar. Por isso que existe a figura do consultor em audiodescrição. O que o consultor em audiodescrição faz? Primeiro, o que o consultor em audiodescrição é? Né, o consultor em audiodescrição é uma pessoa com deficiência visual, mas não só uma pessoa com deficiência visual. É uma pessoa com deficiência visual que é formada em audiodescrição, que conhece a fundo as diretrizes, as boas práticas, que utiliza a audiodescrição no dia a dia, e aí ele vai olhar para a obra, né, no caso, assistir a obra ou ter acesso a essa obra de alguma maneira, ler o roteiro, e aí ele vai analisar todas essas nuances, né? O que faltou? O que está em excesso? Essa construção de frase, por exemplo, ela consegue ser suficiente para formar a imagem correta mental para a pessoa? Ou está faltando alguma coisa, ou a gente precisa inverter essa frase na outra, né? Então, é o consultor que vai ter essa decisão final de validar esse roteiro e de fazer as perguntas certas para o roteirista. Então, o consultor, ele nunca vai mexer no texto. Ele sempre vai deixar questionamentos para o roteirista, tá? Para o roteirista poder olhar para aquilo e perceber, nossa, faltou mesmo, nossa, estava em excesso, isso aqui eu preciso mudar, né? O consultor, ele pode, inclusive, dar sugestões de mudança a partir da vivência dele, mas ele sempre vai dialogar com o roteirista para os dois chegarem num consenso para compor, de fato, essa imagem. E aí esse diálogo pode acontecer no momento da construção do roteiro. Então, o consultor e o roteirista, eles podem trabalhar juntos em momentos síncronos, né? Os dois trabalhando juntos ali, assistindo a obra. A ópera que eu fiz com a Mari e com o Fabrício, por exemplo, a gente foi compondo juntos ali, nós três escutamos a ópera e que estava gravada, e fomos compondo o roteiro. Nessa última consultoria que eu fiz com a Ju Panissa, que é da empresa Gangorra Audiodescrição em que nós trabalhamos, nós fizemos de forma assíncrona. Ela primeiro construiu o roteiro, depois eu fiz a consultoria, e aí na hora do repasse, a gente repassou juntos. Então, existem diferentes metodologias para isso, tá? Ou a gente pode fazer concomitante, ou a gente pode fazer assíncrono, ou a gente pode fazer de forma póstuma,
Não é nada de quem morreu, tá? O póstumo é depois do produto pronto. Então, eu já Depois que eu já trabalhei... escutei, você quer fazer a descrição? Não é nada de quem morreu, não. Na TV, por exemplo, eu já trabalhei em TV, na audiodescrição de programas de TV. Na TV, a gente fazia muita audiodescrição no modelo póstumo. Ou seja, tinha o roteiro e já tinha o produto gravado. Então, no roteiro, eu já assistia o produto com audiodescrição e acompanhava no roteiro. Por que a gente fala que é póstumo? Porque é depois da obra totalmente pronta. Tá? Então esse modelo póstumo também é possível, e aí a gente faz as marcações do que precisa alterar, e aí altera só aquele momento ali que faltou algo, que precisa trocar, tá? Mas a consultoria póstuma, ela não costuma acontecer com tanta frequência, até por conta de equipamentos, de técnica, né? Então já precisa tá com o produto montado. Geralmente a consultoria ela acontece ou concomitante ou de forma assíncrona, que a gente vai conversando ali com o roteirista no roteiro, ou que a gente vai conversando com o roteirista ali, né, ou no Meet, ou no WhatsApp, enfim. Então, existem diferentes metodologias de fazer consultoria, mas a presença roteirista-consultor sempre precisa acontecer para a gente entregar uma audiodescrição de qualidade profissional que vá atingir diferentes pessoas. Nós fizemos agora o debate, eu, a Ju e a Mari, um debate político. E o debate político, ele não teve um roteiro antecipado, porque no debate político tudo acontece na hora, né? Não teve cadeirada, mas tudo acontece na hora. Isso eu queria que me descrevesse como que foi essa cena. Não teve, mas teve quase uma canetada, mas não teve, foi só quase. E não tem roteiro, assim, roteiro do que vai acontecer na hora, mas a gente construiu um roteiro prévio do cenário, dos candidatos, a característica de cada um, como que cada um ia ser apresentado, como que era, por exemplo, o gesto que cada um fazia para compor o seu número do partido, né? Tem gente que mostra o número com as mãos, tem gente que coloca adesivo na roupa, então a gente foi compondo frases que poderiam ser utilizadas no debate. Então a gente compôs isso antes e eu fiz a consultoria síncrona com as meninas. Eu fiz dos dois debates ao mesmo tempo. Então eu ouvi os dois debates ao mesmo tempo, um em cada orelha. E aí eu fiquei no chat com elas, falando, não fiquei no estúdio, porque não tinha como eu ficar nos dois estúdios ao mesmo tempo. Eu fiquei num outro local, fora. E aí as duas meninas ficaram no estúdio, uma em cada estúdio, e eu fiquei me comunicando com elas via chat, e aí eu ia pontuando, tá faltando alguma coisa aqui. Teve um momento que eu escutei um barulhinho de água, né? Então aí eu falei, alguém bebeu água? Aí logo elas já falaram, fulano bebe água. Por quê? Porque embora a água não fizesse parte do debate, fazia parte da sonoplastia, e isso precisava ser informado, né? Então, essa foi a consultoria, assim, síncrona do ao vivo, que é muito mais difícil de fazer e muito mais tenso, né? Porque você não pode errar, você tá no ar, não tem como voltar, né? Quando você tá fazendo um filme, um cinema, por exemplo, você pode voltar, porque você tá gravando, né? Você gravou, colocou ali, é tudo gravado, mas no ao vivo não tem jeito de você voltar. Então é muito mais tenso. Então tem várias metodologias. O importante é a gente entender que a figura do consultor, ela é crucial, e aí eu uso toda vez que eu uso essa palavra eu lembro no GPT, né? O GPT usa muito crucial. Mas a figura do consultor é crucial para entregar uma boa audiodescrição. Seja ela gravada, ou seja ela escrita, no caso de material didático, por exemplo, né? Vamos pensar no material didático do PNLD. Quantos e quantos materiais didáticos do PNLD que nós, enquanto audiodescritores, a gente escuta o leitor de telas ler aquela audiodescrição, a gente sabe que não teve consultoria. Por quê? Porque a gente sabe que alguns elementos dali são elementos que são pensados por quem enxerga.
né? Então, precisa do consultor tanto para materiais, museu precisa do consultor, né, para obra de arte, material didático precisa do consultor, tudo precisa do consultor. E aí, como eu sou da área de educação e eu também incentivo muitos professores fazerem audiodescrição em sala de aula, aí eles chegam e falam para mim, mas eu não tenho um consultor em sala de aula para fazer a consultoria para mim, eu preciso fazer audiodescrição para um aluno cego ali na hora. Eu posso fazer? Nesse caso, a audiodescrição na sala de aula é um recurso pedagógico, é uma mediação pedagógica. Então, nesse caso, o próprio aluno cego é o seu consultor, né? Então, o próprio aluno que está recebendo, ele vai ter condição de falar, olha, eu consegui entender ou eu não consegui entender. Então, nesse caso, do professor em sala de aula, a audiodescrição é uma mediação pedagógica e ele pode fazer sim, sem a presença de um consultor, porque o próprio aluno já vai ser o consultor dele. Interessante. Agora que você entrou no assunto, vou até adiantar uma pergunta que estava aqui mais para frente, como você falou assim, do professor poder fazer a audiodescrição para o aluno. Que conselho assim, dica você daria, sei lá, para um amigo ou familiar fazer uma audiodescrição para uma pessoa cega lá, para o seu amigo? Como ele poderia audiodescrever alguma coisa? Então, a gente tem diretrizes diferentes para cada evento, né? Para figura humana, para paisagem, para livro, capa de livro, para card, para gráfico. Então, assim, descreva, a primeira dica, descreva o que você vê, né? Então, sempre olhe para aquilo que é mais relevante. Se eu estou fazendo a descrição de uma figura humana, vamos começar da figura humana, não vamos começar do fundo, porque o fundo é um complemento, né? Então, descreva primeiro, a gente tem uma fórmula, né? Não serve para tudo, mas serve para a gente começar, né? Formato mais sujeito, mais paisagem, mais ação. Né? Essa é a fórmula básica. Então, o que é formato? É o formato da imagem. Então, eu vou descrever o quê? Eu vou descrever um gráfico, eu vou descrever uma capa de livro, um card, uma história em quadrinhos, uma fotografia horizontal, vertical, eu vou descrever um ambiente, um cenário ao vivo. Então, eu preciso saber o que eu vou descrever, porque é muito comum que as pessoas falam assim, nossa, a imagem mostra, que é o que o Guimarães fala, né? É desnecessário, porque se a gente está fazendo audiodescrição, a gente está fazendo audiodescrição de algo que já é imagem, né? Então não precisa repetir. Então, ao invés de eu falar imagem vai no formato da imagem. O que é aquela imagem? Para a pessoa também se preparar para ouvir aquilo que vai ser audiodescrito para ela. Em segundo lugar, quando eu falo de sujeito, eu não falo do sujeito só como uma figura humana. O sujeito é como se fosse o sujeito da oração, né? É o quem, ou o que, né? Pode ser um objeto, pode ser uma figura humana, pode ser uma paisagem. Então, o sujeito é aquilo que eu tenho de relevante naquele momento, tá? O que pode ser relevante, por exemplo, quando eu estou descrevendo um mapa, tá? É relevante eu começar pelo oceano? Não. É relevante eu começar. É um mapa que mostra qual área do globo terrestre, né? É um mapa do Brasil, é um mapa da América do Sul, e aí eu vou destrinchando. Então, eu sempre pego uma informação mais geral, né? É uma fotografia horizontal de 2 pessoas. Então, é o que está geral. E depois eu vou destrinchando essa informação em pequenos blocos para eu descrever os pormenores, certo? Então, depois que eu falar do formato, que eu falar do sujeito, né, que é o objeto ali, o que é relevante, eu vou falar da paisagem. O que é paisagem? A paisagem é onde acontece aquela imagem, né? Por exemplo, fotografia horizontal de 2 pessoas que dançam num palco iluminado. Então, ó, eu trouxe o geralzão, né? O que é formato, quem e onde. E a ação também, que dançam em um palco iluminado.
Mas será que isso basta para fazer audiodescrição? Não. Depois que eu trouxer o geralzão, aí eu tenho que descrever como são essas pessoas, né? Elas dançam juntas ou elas dançam separadas? É um homem e uma mulher? É um casal? É o quê? Qual que é o figurino que eles usam? Então eu tenho que pegar aqueles elementos que eu trouxe na composição geral e ir destrinchando, fazendo perguntas para ir trazendo os elementos, né? Qual que é a posição que eles estão, né? Eles estão na ponta dos pés, eles estão com as pernas levantadas, com os braços estendidos para cima, para o alto. E aí, como que é esse palco, né? É um palco grande, é um palco de madeira, é um palco que está diante de uma plateia lotada, por exemplo. Então, eu vou trazendo elementos complementares para eu poder trazer todas as informações daquela imagem. E aí eu preciso escolher o que é mais relevante, tá? Se eu tô fazendo uma descrição de uma dança, é mais relevante eu falar sobre o movimento das duas pessoas que dançam do que eu falar sobre a plateia, né? Então eu tenho que escolher qual é a relevância e qual que é o contexto daquela imagem. E eu vou voltar para a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel, ela foi capturada de dentro do carro, e a Torre Eiffel, ela tá no fundo da imagem, tá? E aí, embaixo dela tem rua, carro, pessoas passando, que faz parte da frente da imagem. Teoricamente, eu teria que descrever da frente para o fundo. Só que, se eu tô fazendo a descrição de um monumento turístico, né? Eu vou pegar mesmo a torre estando no fundo, é por ela que eu vou começar. Porque o meu contexto é o monumento. O meu contexto não é o contexto da rua, do carro. Eu não vou descrever um modelo de carro, né? Agora, se eu tiver a mesma foto lá num site de venda de automóvel e um dos carros que estão lá na base da torre é um carro que eu quero vender, aí ao invés de eu destacar a torre, eu vou destacar o carro. Então, tudo vai do contexto. Esse contexto a inteligência artificial não sabe fazer. É só a pessoa, o audiodescritor. Então, às vezes eu tenho a mesma imagem, mas dependendo do contexto, eu vou ter audiodescrições diferentes. E o audiodescritor, ele também não tem que interpretar, né, a descrição, dar a impressão dele. Ele não descreve se algo é bonito, porque isso é subjetivo. Ele tem que dar as informações pro ouvinte, aí ele é que decida como ele vai interpretar aquilo, né? Não pode ter inferência, a gente chama isso de inferência, não pode ter inferência, não pode ter subjetividade. É o público que vai decidir se aquilo é feio, bonito, incrível, se tem magnitude, é o público que vai definir, né? Então, ele ficou triste. Mas o que levou você a dizer que ele tá triste, né? Ele tá com um olhar distante, ele tá com uma expressão de testa franzida, ele tá com um olhar lacrimejante. Então, são elementos que fazem o usuário decidir se realmente o que ele ouviu faz parte da expressão de tristeza ou de alegria. Sim. Coisa que a IA, mais uma vez, não tem essa noção, porque o Be My Eyes descreve, ele fala, beleza exótica, o ambiente parece alegre, parece ser, né, do Be My Eyes, parece ser. E a audiodescrição não pode trazer dúvida, né, o parece ser já é dúvida, será que é ou não é? Parece ser um ambiente escuro, não, ou é escuro ou não é, como parece? Tem uma fotografia que eu fiz até a consultoria esses dias. O cabelo da moça, ele tava avermelhado. Mas ele não tava avermelhado porque ela pintou de ruivo. Ele tava avermelhado por conta da iluminação do ambiente atrás. Então, isso precisa ser bem definido. Porque se eu chego e falo que ela só tem o cabelo avermelhado, eu posso pensar que ela pintou de vermelho. Sim. Igual
amiga minha é cega, que também já passou aqui pelo Be My Eyes, ela disse que já passou aqui pelo podcast, né? Ela disse que tem uma amiga dela que vive mandando foto pra ela colocar no Be My Eyes pra descrever, que ela, é que eu me sinto tão linda quando ele me descreve e ele fala que eu tenho uma beleza peculiar. Beleza peculiar. O Be My Eyes errou a minha idade feio. Ele errou 10 anos pra menos. E eu gostei muito dele. Deixa estar. Gostei muito dele, ele foi muito fiel. Falou que eu tenho 20, tá bom. Tá bom. E aí... E justamente isso, por ser uma inteligência artificial, era algo que não deveria acontecer, né? A inteligência artificial, mais do que uma pessoa, é que deveria ser mais neutra nessas coisas. A gente não percebe essa neutralidade, né? Por isso que é muito perigoso, né? Ele serve para dar um entendimento imediato pra gente ali daquele momento, mas é aquilo, nunca vai ser uma audiodescrição. Sim, porque a máquina ela não tem como avaliar beleza, essas coisas. Então, não. Quem programou já deveria ter certificado de não dar esse tipo de informação. E essa minha amiga também fala, né, que quando ela descobriu o Be My Eyes, ela tirou foto de tudo. Ela só parou no dia que ela tirou uma foto do teto e o Be My Eyes falou que tinha uma aranha no teto, né? E fica aquela coisa, tinha ou não, né? Até onde isso era certo. Será que ele acertou ou é uma sombra? Aí fica aquele... Pra quem não enxerga, ela fala, tem coisas que é melhor a gente não saber. É melhor não saber, é verdade. E como é que anda aí o mercado de audiodescrição ultimamente? Vocês têm CLT, essas coisas? O mercado está bem aquecido com relação a isso, principalmente pelos projetos culturais, né, da Lei Paulo Gustavo, PROAC aqui em São Paulo, e tem outros tipos de projeto que tem incentivado bastante a acessibilidade já na inscrição dos editais. Então isso tem facilitado bastante e trazido uma abertura muito ampla aí para a questão da audiodescrição. A gente sabe que a valorização do trabalho intelectual ela é sempre muito complicada, porque quando a gente tem um trabalho intelectual envolvido, não é algo palpável, né? Então eu não vou te entregar uma cadeira pronta, eu vou te entregar a audiodescrição, que depende do trabalho intelectual. E as pessoas costumam valorizar muito mais o esforço físico, né, para fazer um produto e para te entregar, do que um esforço intelectual, né? E tanto do roteirista quanto do consultor, o trabalho intelectual é muito árduo, né? Então a gente precisa ainda conquistar um pouco dessa valorização, mas o mercado ele está aquecido, a gente tem profissionais competentíssimos no mercado, a gente tem várias empresas de profissionais audiodescritores surgindo, né, amigos nossos e parceiros, e a gente, no meio assim da audiodescrição, a gente sempre comemora mesmo, porque são nossos parceiros e muitas vezes a gente precisa dessa parceria, a gente não dá conta de fazer e busca parceiros até para fazer junto com a gente. Então é bem bacana assim, o que o trabalho de audiodescrição tem trazido para o mercado e o que ele tem potencializado de acessibilidade para muita gente, né? A gente tem o site, né, da empresa em que eu atuo como consultora, que é o gangorraaudiodescrição.com.br, mas eu também atuo como consultora de outros roteiristas audiodescritores, então é muito legal, porque a gente que é consultora e atua com vários roteiristas, a gente também consegue entender o estilo de cada um, como cada um concebe o roteiro de audiodescrição. A gente trabalha com produtos diferentes, então eu trabalho com uma roteirista do Sul, então eu trabalho com um produto audiovisual diferente do que eu trabalho aqui em São Paulo, diferente do que eu trabalho com outra lá da Bahia, diferente do que eu trabalho com outro lá de Santa Catarina. Então, essa oportunidade de trabalhar com roteiristas diferentes em espaços e lugares diferentes, ele acrescenta muito para o nosso trabalho, né, enquanto consultores, e para a gente poder entregar o melhor produto aí para o consumidor. Isso é muito bom. Acho que só quem
consome mesmo a audiodescrição consegue valorizar esse trabalho tão importante de vocês, e hoje a gente vê aí que a audiodescrição tá chegando em várias áreas, né? Eu já conversei aqui com a Nicole Someira, que ela faz audiodescrição de gameplay. Eu achei isso incrível, né? Porque agora eu posso assistir gameplay sem a pessoa ficar jogando e, ai meu Deus, olha ali, ó, chegou, aconteceu, ai o monstro, e você não sabe o que tá acontecendo, porque o cara só fica reagindo lá e conversando com o chat e não narra o que tá acontecendo no jogo. Nossa, é potencializador mesmo, é no jogo, é no teatro, é na TV, né? Então, a gente tem conquistado muito com a audiodescrição. Mas a audiodescrição é um estranhamento, então até mesmo para a pessoa com deficiência visual, como foi para mim quando eu assisti o primeiro comercial, e eu até nem contei lá, para mim foi um estranhamento. Quando eu assisti o primeiro comercial, eu adorei. Mas eu achei estranho, né? Num primeiro momento, antes de eu adorar, eu detestei. Eu fiquei uma semana, 2 ou até mais, sem querer saber de audiodescrição, nem comentava sobre o assunto, porque para mim, naquele momento, foi uma decepção. E depois eu comecei a entender e comecei a amar aquilo, né? Então, num primeiro momento, as próprias pessoas com deficiência visual podem rejeitar um pouco a audiodescrição, porque é uma interferência na obra. Mas é a mensagem que eu deixo aqui. Acostumem a ouvir a audiodescrição, né? Porque é um costume também, é um aprendizado todo dia. Então, não desistam na primeira obra, né? Tem muitos profissionais bacanas, muitas vozes boas no mercado. Então, se não gostou de uma, vai para outra, né? Tentem consumir diferentes produtos, porque às vezes você está consumindo um produto que não faz parte do seu repertório do dia a dia, né? Tem gente que não gosta de ópera, mas gosta de romance. Tem gente que não gosta de série, mas gosta de jogo. Então, assim, consuma aquele produto que mais faz parte do seu cotidiano, para você ir acostumando com a audiodescrição e ela se tornar natural. E aí você vai querer consumir cada vez mais. E aí, você até falando aí de vozes, que há muitas vozes aí disponíveis no mercado. Aí tem uma outra pergunta aqui, que entra um pouquinho também nessa questão da IA, que a gente já conversou, você como consumidor e até consultor, alguém que está envolvido com a audiodescrição. Como você vê essas audiodescrições feitas com voz sintetizada, como a Netflix utiliza bastante, né? Creio eu que deve ter tido um roteirista lá por trás tudo, né? Não é uma IA que tá fazendo audiodescrição, mas alguém pegou um texto e jogou no sintetizador. Como que você vê isso? Sim. Ó, isso aí é muito polêmico, tá? Eu acho que isso é muito polêmico, mas eu vou responder do ponto de vista como usuária, né? Eu ainda percebo que não dá para fugir do uso da inteligência artificial e da tecnologia, né? Por esse lado, a gente não pode fugir do uso da voz neural, da voz sintetizada, porque é uma tendência que tem ocorrido não só para baratear o trabalho, mas para trazer mais rapidez para o processo. Por outro lado, isso tem precarizado muito a profissão do narrador, do locutor, do narrador de audiodescrição, de quem trabalha com a voz, né? E eu acho isso muito, muito ruim do ponto de vista da ética profissional, né? Porque os profissionais da voz, eles têm o DRT, né, que é o registro, eles estudam, eles trabalham, a voz é um instrumento de trabalho, né, e a voz, ela tem a humanização, ela tem essa inflexão, ela te aproxima mais daquela obra, né? Então, a voz, ela vai dar o tom certo para cada coisa que ela vai narrar, né? E eu sou muito favorável à voz humana. Embora eu acredite que vai ser muito difícil da gente fugir da voz sintetizada. Por outro lado, agora como usuária, nós, pessoas com deficiência visual, a gente já está tão acostumado a usar a voz sintetizada no dia a dia para a gente trabalhar, que por exemplo, quando vou para o entretenimento, eu não quero mais ouvir voz sintetizada. Eu quero ouvir voz humana, eu quero sair daquele nicho de trabalho, de estudo, daquilo que a voz sintetizada me traz no dia a dia. Quando eu vou para uma série, quando eu vou para um filme, quando eu vou consumir audiodescrição, eu quero algo com
com humanidade, né? Eu não quero mais escutar a voz sintetizada. Eu quero algo que se harmonize com a obra. Porque voz sintetizada, e parece que a gente está naquela uma ainda. A gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente está... Enfim. E aí, eu não te digo nem que eu sou contra e nem a favor. Então, eu, enquanto consumidora, prefiro a voz humana, né? Embora eu acredite que não dê pra gente fugir da voz sintetizada por conta de custo, por conta de velocidade de produção e, por outro lado, eu sou solidária aos profissionais da voz porque eles estão perdendo o mercado de trabalho para voz sintetizada e eles têm a voz preparada para isso. Sim. Eu, como consumidor, eu falo assim, hoje já não me incomoda tanto ficar escutando a voz do Google lá nos filmes da Netflix. Acabei me acostumando, né? Mas claro que eu preferia uma voz humana. Mas parece que lá as opções que a gente tem, ou é a voz neural ou não tem audiodescrição, eles não contratam gente pra fazer. Então, a gente acaba sendo forçado, né? Eu não sou aquelas que, eu não consumiria nunca. Consumo, não tem problema. Mas eu prefiro a voz humana, a voz de quem estudou para isso, de quem usa a voz como instrumento de trabalho. Em alguns momentos de tanto escutar, às vezes eu até acabo esquecendo, né, que é uma voz sintetizada. Eu percebo quando ele vai falar assim, em termos americanos aportuguesado, né, porque muitas vozes neurais, dependendo do sintetizador, ainda não sabe dialetos, pronúncia, essas coisas, então ele pronuncia como tá lá no texto, igual o NVDA faz. É aí que eu percebo, aí que eu me lembro que é uma voz sintética. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do episódio. Lu, obrigado aí por você ter voltado. Eu gostei bastante aí da conversa e fica aí meu agradecimento a todo profissional aí da audiodescrição, o locutor, o roteirista, o consultor aí que me ajuda a consumir coisas com mais acessibilidade, né? Me ajuda a ser igual a todo mundo na hora do entretenimento. Isso é muito legal, ajuda a gente a pertencer a todos os espaços, né, e hoje, como um dia 13 de dezembro, né, o dia do audiodescritor, eu quero desejar aí, e deixar o meu grande abraço afetuoso para esses guerreiros que são os audiodescritores, que enxergam, né, e que nos deixam enxergar o mundo através dos seus olhos, que enxergam literalmente pra gente aquilo que a gente precisa, aos meus parceiros de trabalho, né, os que eu faço consultoria, que me permitem intervir aí nas suas obras e que fazem, né, desse ofício um ofício tão incrível, um ofício tão com tanta responsabilidade, com tanto amor, com tanto carinho, assim, todos os audiodescritores, roteiristas que eu tive a oportunidade de trabalhar, de conviver, a gente percebe o compromisso, a responsabilidade e a paixão que todos têm em fazer as pessoas com deficiência visual enxergarem através dos seus olhares, né, das suas maneiras de ver as imagens. Então, quero deixar esse abraço grande para todo mundo, né, para os narradores, para os roteiristas, para os consultores, para os revisores, né. Essa é uma data que a gente precisa comemorar muito e que a gente, enquanto audiodescritores, que nós sejamos cada vez mais valorizados e que nós possamos levar cada vez mais cultura, entretenimento, educação, para as pessoas em geral, né? Não só para as pessoas com deficiência, mas que a audiodescrição ela seja descoberta por todo mundo como um recurso de acessibilidade, um recurso que complementa mesmo de verdade o entendimento das imagens. E William, para você, novamente, muito obrigada pelo convite, viu? Tá muito especial estar aqui com você. E com vocês que estão nos ouvindo. Eu agradeço e vai voltar mais vezes aí pra gente conversar de outros assuntos. Vai ser uma honra ter você aqui. Já vou pôr aqui no currículo além do código, que eu recebi uma participante da novela das 8 da Globo.
Essa é a informação relevante que eu preciso dar. Não preciso dar tempo de tela, nada, só preciso Foi uma informar. revelação exclusiva. Foi uma revelação exclusiva. Mas, gostei bastante. E Legal. vamos ver mais vezes para você voltar aqui, contar sobre seus outros projetos, continuar esse papo aqui, né? Mostrar para as pessoas que a gente tem vida, né? Que não enxergar não é algo que faça diferença na nossa vida. Será um prazer sempre. E eu vou deixar aqui novamente os meus contatos, o @brailu com 2 L's pro Instagram. Então, quem quiser me seguir lá no Instagram pode seguir. O meu Facebook é facebook.com/brailu. Eu sou muito mais ativa no Facebook do que no Instagram. E tem o LinkedIn, que eu escrevo muito sobre audiodescrição, que é o meu nome inteiro, né? Luciane Maria Molina Barbosa. É só me procurar lá no LinkedIn, que eu tô lá falando de audiodescrição, dando boas dicas, dicas de boas práticas de audiodescrição, falando um pouquinho sobre audiodescrição no design, que a gente vê muito acontecer, assim, de figuras ilustrativas serem descritas e a gente não precisa. Então eu dou boas dicas, assim, de audiodescrição para o design, para o desenvolvimento. E se alguém, né, quiser a minha presença aí como consultora nas suas obras, eu tô super disponível, tá? E acessem também o nosso site, o gangorraaudiodescrição.com.br, para conhecer um pouquinho do nosso trabalho, tá? Um beijo pra Mari e pro Fabrício do Pra Todos Verem também, que foram meus parceiros agora no Festival Ver Ouvindo. E obrigada, William. Todos os links vão estar aí na descrição, gente. Dá uma conferida lá. Vamos prestigiar esse trabalho que é tão importante. E se você assistiu até aqui, ainda não deixou o seu like, deixa aí o like para mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, e assim ele vai recomendar mais para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio, deixa suas opiniões, deixa suas impressões aí, se você consome materiais com audiodescrição, qual foi a primeira coisa audiodescrita que você consumiu, qual foi suas experiências. Vamos continuar mantendo esse papo aí nos comentários. E compartilha também, né, esse episódio com seus amigos, familiares, né? Vamos fazer esse conteúdo chegar mais longe. E se você estiver ouvindo aqui pelo Spotify, o link do canal no YouTube está aí na descrição, dá uma conferida lá. Confere também os outros episódios. Já conversei com muita gente bacana. Se você está conhecendo a Lu aqui por esse episódio, já conversei com ela em um outro episódio. Vou deixar o link aí no card também para vocês darem uma conferida lá. E confiram os meus outros conteúdos aqui, né? Minhas playlists na área da programação. Então eu tenho alguns vídeos de programação acessível aqui, com o leitor de tela, para ajudar aí os deficientes visuais que querem entrar nessa área. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.